Agora pensa comigo. Até aqui, em nenhum momento eu precisei citar Satã, Lúcifer no sentido religioso, ou mesmo usar o termo diabo. E ainda assim, tenho certeza de que você já compreendeu o que é, de fato, a demonolatria, em sua essência mais pura. Cultuar daimons não é sobre adoração cega, tampouco sobre rebeldia juvenil. É sobre buscar uma experiência direta com as forças ocultas que permeiam a realidade manifesta. É atravessar o véu da forma e tocar a luz introspectiva que brilha do outro lado, o Sitra Ahra, uma luz que não vem de fora, mas que emerge da introspecção, do confronto com a própria sombra. A Shekinah, como presença imanente do divino, é o reflexo oculto da luz que também se revela no lado inverso da árvore. Já foi chamada de Astaroth, de Sofia, de a noiva, porque o Sitra Ahra é, também, a morada das deusas esquecidas, das centelhas rejeitadas, das faces que não se encaixam na ordem imposta. E é aí que a jornada começa de verdade. Porque, para falar de demonolatria, precisamos nos aprofundar ainda mais. Mas antes, um adendo. Segundo a tradição, os Shedim tinham pés ou garras de galo. E para saber se estavam por perto, bastava espalhar cinzas no chão. Eles deixavam rastros. Com o tempo, na transição do mundo hebraico para o islâmico, o nome Shedim se fundiu com outro termo familiar, os Jinn. Sim, aqueles mesmos, os gênios. Mas como eu dizia, precisamos ir ainda mais fundo. Porque antes mesmo dos daimons, dos Shedim ou dos Jinn, há um conceito mais antigo, e talvez ainda mais enigmático. Elohim. Sim, os Elohim, palavra que, apesar de traduzida como Deus, está escrita no plural. Um plural misterioso que confunde, desafia e fascina. Quem, ou o que, são os Elohim? Seres divinos? Arquétipos? Forças cósmicas? Essa é uma dúvida comum entre todos que se aproximam do estudo oculto. Se estamos falando de demonolatria, por que estudar os Elohim? A resposta é simples, porque toda luz tem sua origem, e toda sombra é o reflexo de algo anterior. Os Elohim, na tradição hebraica primitiva, foram os que disseram: façamos o homem à nossa imagem. Não faço, mas façamos. E aqui se abre um outro caminho. É também nesse ponto que certos nomes antigos, como os Anunnaki, por exemplo, surgem quase instintivamente na mente de quem se aprofunda no oculto. Porque, no fundo, todo mito guarda um núcleo de verdade. E todas essas figuras parecem ecoar a mesma ideia. Entidades presentes na origem da humanidade, que mais tarde foram moldadas, censuradas ou ressignificadas pela linguagem religiosa dominante. E não é justamente isso que a demonolatria propõe? Redescobrir o que foi velado? Por isso, antes de chegarmos aos nomes, selos e práticas, é essencial entender esse pano de fundo. Porque o culto aos daimons, no seu sentido mais profundo, começa muito antes de qualquer ritual. Ele começa na linguagem. E a linguagem começa com aqueles que desceram dos céus.
Bem-vindos a Pandaimonium, o templo da heresia sagrada, onde o inferno é apenas o outro lado do divino. Agora precisamos ir mais fundo. Precisamos voltar ao princípio, ao Bereshit. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Mas quem, ou o que, são os Elohim? Essa é a pergunta que assombra estudiosos, cabalistas e ocultistas há séculos. O termo está no plural. Não se trata de um Deus único, como as traduções modernas costumam sugerir. Elohim é plural. Literalmente, os deuses. E ainda assim, age de forma singular no texto hebraico original, como uma consciência coletiva, um coro que fala como um só. Alguns dizem que os Elohim são emanações do próprio Ein Sof, o infinito incognoscível. Outros os veem como arcontes da criação, engenheiros do mundo material. Ou mesmo os Anunnaki, aqueles que desceram dos céus e moldaram a terra. Seja como for, o termo Elohim não se encaixa bem na teologia tradicional, porque ele não pertence a ela. Na tradição mística, os Elohim são os portadores da centelha criadora, forças que moldam os mundos inferiores e superiores. São os deuses por trás dos véus. E aqui começamos a perceber o ponto de convergência com tudo que foi dito até agora. Shedim, Jin, Daimons. Todos podem ser compreendidos como manifestações da consciência Elohim. Não como entidades separadas, mas como máscaras, fragmentos ou reflexos das forças primordiais. Na demonolatria, o iniciado não cultua um mal exterior. Ele reconhece essas faces ocultas da criação, dialoga com elas, trabalha com as potências que a religião rejeitou e que a tradição escondeu sob nomes terríveis. Lúcifer, neste contexto, não é um rebelde contra Deus. Ele é o portador da luz, a mesma luz que, ao atravessar os recipientes frágeis da criação, causou a quebra dos vasos, a famosa queda, descrita na cabala luriânica. A quebra não foi um erro, foi uma necessidade, pois é através do estilhaçamento das formas que a centelha oculta pode ser revelada no mundo. A Shekinah exilada representa isso, a luz presa nos cacos. Os Clifot, as cascas que ficaram, e os Elohim, são os que guardam e tentam reacender essa chama. Se seguimos essa linha até suas últimas consequências, percebemos que até os nomes como Satã, Lúcifer e os Daimons da Goetia podem ser entendidos como aspectos de uma mesma força, consciências que atuam nas margens do sistema, onde a luz não é domesticada. Por isso, na verdadeira prática demonolatral, não se busca apenas poder ou contato com tais entidades. Busca-se visão, busca-se integração, busca-se o reencontro com o Uno, por meio da sombra. E claro, há um motivo profundo para isso. Mas, por enquanto, vamos focar aqui. Porque é nesse ponto que começamos a desconfiar. Na tradição gnóstica, o Gênesis é um mito invertido. Ou melhor, é contado do ponto de vista do invasor. Para os gnósticos, o mundo material não foi criado por um Deus supremo e benevolente, mas por um demiurgo, uma inteligência cega e arrogante, que se acreditava o único Deus,
sem perceber que era apenas uma emanação imperfeita de uma realidade infinitamente maior. Esse demiurgo atende por muitos nomes: Yaldabaoth, Saklas, Samael. Todos nomes depreciativos, não títulos sagrados, como Satã, que significa apenas adversário, ou Samael, que na tradição hebraica quer dizer o veneno de Deus. Aqui, são chamados de Deus cego, tolo, estúpido. Ele é o Elohim do Gênesis, mas visto sem o verniz da teologia posterior. Para os gnósticos, a luz verdadeira, a fonte do espírito, não está com o Criador do mundo físico, mas na centelha que ele aprisionou nas formas. E é aqui que a narrativa se inverte por completo. A serpente do Éden não é o tentador. Ela é a libertadora. Ela representa Sofia, a sabedoria que caiu. Ou mesmo a força luciferiana que tenta despertar o homem do seu torpor. Adão e Eva, nesse contexto, não pecam, eles despertam. O pecado original é, na verdade, o primeiro clarão de consciência. O fruto proibido é a gnosis. A árvore é a árvore do saber. E quem proibiu seu acesso? O demiurgo. E por que ele proibiria o conhecimento? Porque saber é libertar. E o ser liberto não pode mais ser controlado. Essa inversão de perspectiva é fundamental para a demonolatria, pois nela, figuras como Lúcifer, Lilith, Astaroth, Prometeu e Samael não são inimigos de Deus. São agentes do despertar, instrutores, iniciadores. Sofia, como a Shekinah, também cai. Ambas descem aos mundos inferiores. Ambas se ocultam na matéria, mas deixam rastros. Centelhas que os iniciados seguem até reencontrar o caminho de volta ao pleroma, a plenitude primordial. Na tradição gnóstica, como em muitas correntes do ocultismo, a realidade visível é uma prisão. O cosmos, longe de ser uma obra de harmonia, é visto como uma construção artificial, um cárcere forjado para conter o espírito. Essa visão é partilhada, de forma mais crua e sem véus, pelas vertentes do satanismo anticósmico. Como no Liber Azerate, do Temple of the Black Light, ou nas doutrinas subterrâneas da Ordem dos Nove Ângulos, o universo manifesto é chamado de cosmos ilusório, regido por leis que não são divinas, mas impostas. A matéria, aqui, é o véu, o tempo, a corrente, o espaço, a cela. Essas tradições também falam de um falso Deus, às vezes chamado apenas de Cosmic Lie, a mentira cósmica, e do retorno à anti-existência, ao caos primordial, ao que os gnósticos chamariam de pleroma, mas que aqui é visto como o vazio além da forma, o Sitra Ahra, o outro lado. A figura de Lúcifer não é tratada como um símbolo do mal, mas do despertar. Ele representa o portador da centelha, o agente de corrosão do mundo ilusório. Lilith, Astaroth, Hécate, Coronzon, ou os demônios primordiais, não são demônios a temer, mas entidades a contemplar e por vezes invocar, no processo de dissolução do eu condicionado. Mesmo a Shekinah, que para os cabalistas representa a presença divina no mundo, é para muitos ocultistas a centelha da Mãe Negra, o aspecto oculto e terrível do divino feminino, ocultado pela ordem patriarcal do demiurgo. Essas tradições afirmam que o verdadeiro caminho não é de redenção, mas de ruptura. Não é retornar ao seio do Criador, mas destruir as correntes do Criador. É o que os antigos chamariam de apocatástase, mas não para restaurar o cosmos, e sim para dissolvê-lo. Já na mitologia suméria,
Os Anunnaki são os deuses primordiais, descendentes de An, o deus do céu, e Ki, a deusa da terra. O nome significa algo como aqueles que desceram do céu à terra, uma ideia que por si só já ressoa fortemente com o mito gnóstico da queda dos Aeons, ou da própria Sofia. Essas entidades, embora chamadas de deuses, tinham hierarquias, funções e vontades divergentes. Não eram oniscientes nem perfeitos. E o mais importante, estavam profundamente envolvidos com a criação da humanidade. Segundo os textos mais antigos, como a Epopeia de Atrahasis ou o Enuma Elish, a humanidade foi criada a partir do sangue de um deus rebelde chamado Kingu, misturado com barro. O objetivo? Que os humanos servissem aos deuses, realizando o trabalho pesado para eles. Percebe o paralelo? Um deus rebelde, sacrificado. Sangue divino aprisionado em matéria, barro. A humanidade criada como uma raça servil. Uma criação que carrega algo do sagrado e algo da rebeldia. Essa ambivalência se repete em várias tradições ocultas. No gnosticismo, é a centelha aprisionada. Na cabala, é a luz presa nas cascas, as clifas. Na demonolatria, é o daimon interior, sufocado pela forma. Outro ponto que conecta diretamente os Anunnaki aos daimons é o papel de certos deuses como portadores de conhecimento proibido. Um exemplo é o deus Enki, o arquétipo do Prometeu sumério. Aquele que, contra a ordem dos demais, ensina a humanidade a sobreviver ao dilúvio e traz conhecimentos de magia, agricultura, escrita e civilização. Enki é um transgressor compassivo, não muito diferente da serpente do Éden, ou de Lúcifer, ou de Prometeu, ou até de certos daimons goéticos, que ensinam astrologia, línguas, matemática, alquimia. Mais uma vez, vemos o mesmo padrão simbólico. Uma entidade caída, marginal ou rebelde, oferecendo conhecimento à humanidade. Mas essas ideias, de uma luz aprisionada, de deuses caídos, de uma rebelião contra o Criador, elas atravessam os véus do tempo e se manifestam, sob outros nomes e máscaras, em mitologias mais antigas e em tradições mágicas obscuras. No satanismo anticósmico, por exemplo, especialmente nas correntes inspiradas pela Ordo Azerat, o mundo físico é visto como uma prisão erguida pelo falso deus demiúrgico, onde a centelha negra do caos primordial, o Ain, o Terron, o dragão clifótico, está oculta nas camadas densas da criação. A libertação não vem da adoração da ordem, mas da ruptura, da reversão do cosmos, da fusão com o abismo. A rebelião é um ato sagrado. A serpente, o dragão, o daimon, não são apenas símbolos. São chaves. São guias. E mesmo na sombria e controversa Ordem dos Nove Ângulos, por trás de sua estética brutal e sua filosofia extrema, encontramos ecos do mesmo impulso. O da transgressão como forma de individuação, o da encarnação das forças pré-cósmicas que desafiam o status quo do mundo material. Ali, o caminho sinistro é a jornada através dos labirintos da alma, onde os deuses antigos, os acausais, os daimons eternos, aguardam ocultos. Todas essas visões, ainda que divergentes nos ritos ou na linguagem, compartilham uma raiz comum, o mito do aprisionamento da essência divina e da sua libertação através do conhecimento proibido. E é aqui que voltamos ainda mais atrás, muito antes dos textos gnósticos, muito antes das ordens ocultas, muito antes do Éden.
Quando falamos em Gênesis, na criação do mundo e da humanidade, geralmente pensamos em um ponto de partida, o Jardim do Éden. Mas, na verdade, o Éden já é parte da prisão. Antes dele, havia algo mais antigo, mais vasto e mais perigoso: o caos primordial. Esse caos não era mau no sentido moral. Ele era anterior a qualquer moralidade, anterior à ordem, à linguagem, à lei e à forma. Ele aparece em várias mitologias com nomes diferentes: Tehom, na tradição hebraica, Tiamat, na Suméria, Abissus, nos grimórios ocultistas, ou Ginnungagap, na mitologia nórdica. Mas em todas essas tradições, ele representa o estado anterior à criação ordenada do mundo. Na mitologia babilônica, por exemplo, Tiamat é a deusa das águas do abismo, uma entidade caótica e poderosa que dá origem a tudo. Quando os deuses decidiram impor uma ordem ao mundo, foi contra Tiamat que eles guerrearam. Marduk, o deus solar da ordem, a destruiu e usou seu corpo para construir os céus, a terra e os elementos da criação. Esse mito deixa uma mensagem clara. A criação do mundo ordenado é fruto do assassinato do caos original. Tiamat foi dilacerada. Suas partes tornaram-se o céu, a terra, os rios, as medidas. Mas Tiamat deixou herdeiros. 11 entidades monstruosas, terríveis para os deuses, mas sagradas para os que caminham na senda da noite. Antes de ser destruída, Tiamat gerou 11 entidades monstruosas que a defenderiam dos deuses. No mito, esses seres são derrotados, mas em certas correntes ocultistas modernas, como no satanismo anticósmico da Ordo Azerat, esses 11 seres são reinterpretados como forças sagradas da antítese, entidades que representam aspectos do caos primordial e que ainda hoje atuam como opositores da realidade construída pelos deuses aprisionadores. Essas entidades são associadas às Qliphoth, a árvore da morte, uma versão invertida da árvore da vida da cabala hebraica. Mas aqui, cada Qliphoth não é apenas uma esfera. São manifestações do caos que se opõem ao cosmos falso criado pelos deuses. Essas forças são chamadas de demônios do caos, não por serem maléficas, mas porque se opõem à estrutura imposta pelos deuses. Elas atuam como vetores de dissolução da forma, rompendo com os limites, as leis e as prisões espirituais impostas pela criação. Se olharmos com atenção, veremos que essa mesma estrutura simbólica se repete em várias tradições. Os Elohim, os Anunnaki e mesmo deuses olímpicos como Zeus representam o mesmo tipo de entidade. Criadores, sim, mas também controladores. Eles impõem a ordem, determinam as leis, os rituais, o papel do homem e, geralmente, o colocam como servo ou submisso. É por isso que, na demonolatria, essas figuras não são veneradas, são desmascaradas. O foco passa a ser não a adoração de deuses ordenadores, mas a aliança com as forças do caos, que buscam destruir essa estrutura e libertar a centelha divina aprisionada na matéria. Para entender o papel dos daimons, dos deuses antigos e das forças caóticas que tratamos até aqui, é necessário observar como as religiões monoteístas reconfiguraram a espiritualidade humana. Com o surgimento de teologias centralizadas, judaísmo, cristianismo, islamismo, o sagrado passou a ser delimitado, normatizado, domesticado. O divino foi centralizado em uma única figura suprema, masculina, autoritária, julgadora,
e tudo o que escapava desse molde foi declarado inimigo. A pluralidade espiritual dos povos antigos, onde havia deuses sombrios, caóticos, femininos, animais, quitonianos, andrógenos, passou a ser vista como ameaça, não apenas heresia, mas blasfêmia. Assim, os deuses do passado foram sistematicamente convertidos em demônios, espíritos malignos, ídolos pagãos ou simples mitos supersticiosos. Esse processo foi metódico e brutal. Pan se tornou Satã. Lilith virou um súcubo assassino de bebês. Asherá, a consorte esquecida de Yahvé, foi apagada da Bíblia. Astarte, Ishtar, Inanna, as grandes deusas do amor e da guerra, foram rotuladas como prostitutas celestes ou rainhas do inferno. E os próprios Elohim, plural de Deus, foram reduzidos a uma falsa unidade monolítica. Mas não foi apenas um movimento simbólico. Foi um projeto de controle espiritual e político. Ao transformar todos os deuses anteriores em demônios, o novo sistema assegurava que qualquer retorno ao sagrado ancestral fosse visto como um desvio imperdoável. Era preciso cortar as raízes da memória espiritual humana. E é aqui que o satanismo anticósmico oferece uma chave. Porque ele não se propõe a apenas inverter a moral cristã. Ele busca destruir a própria estrutura metafísica do cosmos ordenado. Ele entende que o mundo como o conhecemos é uma prisão, um simulacro feito para conter o infinito, e que as entidades chamadas deuses pelos monoteísmos não são criadores, mas carcereiros. Assim, o Satã do satanismo anticósmico não é o inimigo de Deus dentro do sistema. Ele é o inimigo do sistema como um todo. As figuras que emergem nesse caminho, como os 11 demônios do caos, os filhos de Tiamat, os daimons primordiais, são símbolos de uma realidade anterior à criação. Eles representam a desordem primordial, o abismo inominável de onde tudo veio e ao qual tudo inevitavelmente retorna. Essa é a verdadeira heresia. Não desafiar o Deus único, mas negar sua legitimidade. Não é à toa que muitos dos antigos deuses que foram demonizados compartilham esse aspecto caótico, quitoniano, indomável. Eles pertencem ao outro lado do véu, ao lado proibido da memória. E é aí que voltamos àqueles deuses esquecidos do paganismo, que ainda falam por sonhos, símbolos e silêncio, mas cuja voz foi abafada por séculos de teologia, cruzadas, fogueiras e catequese. Porque aqueles que sussurravam da floresta, da noite e dos ossos da terra não foram destruídos. Eles apenas esperam. Se as tradições abraâmicas demonizaram certos seres antigos, transformando daimons em demônios, deuses em tentadores, o paganismo sofreu um destino semelhante. Ao longo da história, muitos de seus deuses foram apagados, sincretizados ou reconfigurados como forças obscuras. Mas antes da consolidação do monoteísmo, o mundo era povoado por uma multiplicidade de divindades que não se encaixavam no modelo de um Criador único e supremo. Deuses que surgiam entre o mundo e o submundo, que habitavam a floresta, o luar, os cruzamentos, os sonhos e os estados liminais da consciência. Entre esses, alguns nomes ainda ecoam, mesmo que distorcidos. Hécate, a deusa tríplice das encruzilhadas, da feitiçaria e dos portais do mundo dos mortos. Guardiã dos limiares, senhora do oculto, ela representa o poder feminino que transita entre mundos, e que foi por isso gradualmente temida, obscurecida e ocultada. Dionísio, o deus da loucura estática, da embriaguez ritual
e da dissolução do ego. Uma divindade que não impõe controle, mas que libera. E por isso, perigoso para qualquer sistema que queira governar mentes. Pan, o deus da terra, dos instintos e do êxtase selvagem, que mais tarde se tornaria a base visual do Satã cristão. Seus chifres, patas de bode e natureza livre não foram tolerados pelas religiões do controle. Diana, que em certos cultos tardios, como no Aradhya, se torna uma figura noturna, lunar, aliada aos oprimidos e aos bruxos. Em algumas versões, ela se une ao deus sombrio de Anus, ou Luciferus, num ciclo eterno de morte, renascimento e rebelião. Essas divindades não eram boas, nem más. Elas simplesmente transcendiam os binarismos morais que vieram depois. Representavam forças da natureza, do inconsciente, da vida e da morte, sem domesticação. E o que é importante perceber aqui é: esses deuses não morreram. Eles foram silenciados, não foram destruídos, foram reclassificados, distorcidos, empurrados para os subterrâneos do imaginário coletivo. Mas continuam ali, latentes, adormecidos, esperando pelos que ainda escutam. Em práticas contemporâneas da demonolatria e do ocultismo liminal, essas divindades são resgatadas não como figuras folclóricas, mas como forças espirituais vivas, com as quais é possível estabelecer comunicação, aprendizado e iniciação. Não à toa, muitos praticantes relatam que esses antigos deuses não falam como entidades distantes, mas sussurram nos sonhos, nos símbolos, nos rituais solitários. Mas os deuses do passado não são os únicos que sussurram através dos véus do tempo.